E aí, gente preciosa, para começar eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus, a Bíblia, que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Ele diz assim: eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E da mesma maneira, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele começa mostrando que Jesus, ele está dizendo que aquele acontecimento ocorreu na noite da sua traição. Ele junto com seus discípulos, estavam comendo, celebrando a Páscoa judaica. A Páscoa judaica era a lembrança da saída do Egito, em que Deus os libertou da escravidão do Egito, e eles entraram na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E eles estavam naquela comemoração. E enquanto comemoravam aquela Páscoa, que era uma festa de 7 dias, nesse dia, na quinta-feira, à noite, eles estavam celebrando então a Páscoa do judeu. E ele pega o pão na mão e diz assim: agora eu vou explicar, vou fazer de uma maneira nova. E ele diz assim: este pão é o meu corpo. O que é que Jesus estava dizendo? Que quando a gente comesse o pão, a gente estaria comendo ele? Certamente que ele não estava falando isso. O ensinamento dele era um ensinamento espiritual. E então ele estava dizendo que aquele pão que eles comiam representava o corpo dele. Quer dizer, a presença dele na terra, no nosso meio, sofrendo as mesmas coisas que nós, as mesmas privações, talvez coisas inclusive piores do que nós, porque ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi morto, crucificado de uma maneira assim totalmente desumana, mas ele se entregou. Ele está dizendo: esse é o meu corpo dado por vocês. Ele se deu em nosso favor. E depois disso, então, diz aqui que ele também pegou o cálice e deu graças e disse: esse é o sangue da nova aliança. Então, meu querido, minha querida, a verdadeira ceia, ela é com pão e é com vinho, porque ela representa tanto a presença de Jesus na terra, no nosso meio, como o verbo que se fez carne, representa também a morte, o sangue derramado, porque em Hebreus fala que para que você possa ter perdão de pecados, há necessidade de derramamento de sangue. E esse sangue é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio e já derramou o sangue do teu perdão. Como que você vai receber o perdão? Você vai receber o perdão se você se arrepender dos seus pecados, porque o perdão ele já está dado. Quando Deus enviou seu Filho para vir à terra e ensinar a verdade e se dar em sacrifício, ele já ofereceu o perdão que você precisa. Agora o que você precisa fazer? Se arrepender e pedir esse perdão para você. Então aqui ele diz assim: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus, quando você participa da ceia legítima, você está honrando o nome de Jesus. Ali está o resumo de todo o Evangelho. O Filho de Deus se fez carne e o Filho de Deus se deu em sacrifício por pecadores como eu e como você. Se você se arrepender dos seus pecados, você vai obter o perdão deles e você vai conseguir a vida eterna, algo que por ti mesmo você não conseguiria. Amém? Vem para Jesus, te arrepende e receba dele uma vida nova. Eu te abençoo em nome de Jesus.